And that's what it is today. E é isto que acontece hoje. They do it by their own wisdom. Eles fazem isto através de sua própria sabedoria, By their schooling, através de sua instrução, by their education, através de sua educação ethics that they have learned. e éticas que eles têm aprendido. But Abel, Mas Abel, by revelation, através de uma revelação, by faith, pela fé, offered unto God a more excellent sacrifice. ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício. Nothing clean about it, Não havia nada limpo naquilo, as far as it looked, olhando pela aparência, humanly speaking. humanamente falando. The little fellow and grabbing him by the neck and wrapping a vine around him like that and pulled him along to this altar. O sujeitinho e o agarrou pelo pescoço e enrolou uma trepadeira ao seu redor assim e o puxou até aquele altar. There's nothing so beautiful about it. Não havia nada bonito naquilo. Laying him up on the altar and hacking his little throat with a sharp rock and O deitou sobre o altar e cortou sua pequena garganta com uma pedra afiada, until his blood flying all over him bleeding, dying. It was a horrible sight. até que o seu sangue o cobriu por inteiro e ele balindo, morrendo. Foi uma cena horrível de se ver. See? Vejam, To see it. ver aquilo, It was simple though. embora sendo simples. In simplicity, he knowed that he was born of his mother and father's blood. Na simplicidade, ele sabia que ele havia nascido de sua mãe e do sangue de seu pai. Born in his mother's blood, by his father's blood, and it Nascido no sangue de sua mãe, através do sangue de seu pai, was blood that caused the fall, so e foi o sangue que causou a queda, it was blood that would take it back. então era o sangue que o levaria de volta. So he offered unto God a more excellent sacrifice because it was revealed to him. And some Então, ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, porque aquilo lhe foi revelado. of the brethren today who think they eat apples and pears and E alguns irmãos hoje, que pensam que eles comeram maçãs e peras, I seen the most radical thing the other day in the paper. They said e eu vi a coisa mais radical no jornal outro dia, eles disseram, now they prove that it wasn't an apple that Eve eat. agora eles provaram que não foi uma maçã que Eva comeu. That I think they claim it was an apricot. Eu penso que eles alegaram foi um abricó. So, oh, see where that spirit comes from. Então, vejam de onde vem aquele espírito. And they said that Moses never crossed actually the Red Sea. E eles dizem que realmente Moisés nunca atravessou o Mar Vermelho, That it was a bunch of reeds down there, a sea of reeds, and he brought the children of Israel through this sea of reeds. que foi um punhado de juncos ali embaixo, um mar de bambus, e ele trouxe os filhos de Israel através daquele mar de juncos. Up at the end of the sea, there's a big bunch of reeds up there. Em cima e no fim do mar havia uma grande porção de bambus ali em cima, And Moses crossed the sea, but it was the sea of reeds that he crossed. You know, e Moisés atravessou o mar, mas foi num punhado de bambus que ele atravessou. Você sabe? grass tall like tulies and things that he crossed through that. How ridiculous. Capim, chamado de tábuas, e coisas que ele atravessou por ali. Que ridículo! The water, the Bible says, parted from right to left, and God caused a mighty east wind to separate. Quando a água, a Bíblia diz, se partiu para a direita e esquerda, e Deus trouxe um poderoso vento vindo do leste para separar. Vem! Vem! They want to try to figure it out in their own way. Eles
Eles querem tentar imaginar isso de sua própria maneira. And that's the way they've always failed, and they'll continue to fail. E esta é a forma que eles sempre falharam. E eles continuarão a falhar. You know, all these things that Você sabe, todas estas coisas. Cain was the very type of the carnal-minded man today. E Caim era a própria representação da mente carnal do homem hoje, Who's religious o qual é extremamente religioso. Outwardly. He wants to do something outwardly, but he goes to church and he'll do lots of things for the building. Ele deseja fazer algo aparente, mas ele vai à igreja e ele fará uma porção de coisas para a construção. There's only one church, and you don't join that. These are lodges. Há apenas uma igreja e você não se une a ela. Estas são lojas. See? Vem, You join the Methodist lodge, the você se une à loja metodista, Baptist lodge, à loja the batista, Presbyterian lodge, à loja presbiteriana, the Pentecostal lodge, à loja pentecostal, but you're born into the church. mas você é nascido na igreja. These Sim, Senhor, vem. all are lodges. Todas estas são lojas. They're not churches. Elas não são igrejas. They're lodges. Elas são lojas. No such a thing as Methodist church Não existe tal coisa como a igreja metodista or Pentecostal church. ou igreja pentecostal. No, there isn't such a thing. Não existe tal coisa. No, that's all wrong. See, Não, tudo isso está errado, vem? that's right. Elas são, isso é correto. There are lodges that people join, but you're born into the church of the living God. Elas são lojas às quais as pessoas se unem, mas você é nascido na igreja do Deus vivo. And that's the mystic body of Jesus Christ being formed. E este é o corpo místico de Jesus Cristo sendo formado. Now, but it pleased God to reveal His secret to Abel by simple faith in the shed blood. Agora, aprove a Deus revelar seu segredo a Abel através de uma simples fé no sangue derramado. Oh, I wish I had time to lay on that a little. Oh, eu gostaria de ter tempo para falarmos sobre isto por um momentinho. See? Vem? Yet in Cain with all of his wisdom, Mesmo assim, Caim com toda a sua sabedoria, the smart man. o homem inteligente. Oh, you say now, Brother Branham, you said you're trying to make him the educated genius? Oh, você diz, agora, irmão Branham, você disse que você estará tentando fazer dele um gênio educado? He was. Ele era. He was the smart. Ele era inteligente. Follow his strain, look at his children. Siga a sua linhagem. Veja os seus filhos. Every one of them were scientists and doctors and smart men. Todos eles foram cientistas e doutores e homens inteligentes. Every one. Cada um. But you follow the generation of Seth, they Mas siga a geração de Sete. were humble peasants and farmers and so forth. All Eles eram lavradores humildes e fazendeiros e assim por diante, on down to the destruction. até a destruição. But Cain's children were the smart intellectual group. Mas os filhos de Caim eram inteligentes, o grupo intelectual. They even Cain could temper copper and they make metals and builders and they were Eles alegavam que podiam temperar o cobre e fazer metais e construções. smart men when these other men just dwelt in tents and herded their sheep. E eles eram homens inteligentes quando estes outros homens simplesmente habitavam em tendas e apacentavam suas ovelhas Rested upon the promises of God. e descansavam nas promessas de Deus. Vem? See where? Well, now just follow the genealogy down through and see if that isn't right. See? Vem?
Viram o que foi isto? Agora, apenas siga a genealogia e veja se isto não é correto. Vem? They rested upon the promise of God. Eles descansavam nas promessas de Deus. That's how Noah was chosen from that kind of a people. Foi assim que Noé foi escolhido, daquele tipo de pessoas. That's how Paul was taken out from his flock. See? Foi assim que Paulo foi tirado do seu rebanho, vem? That's how John Wesley, Martin Luther, and what more. Foi assim que John Wesley, Martim Lutero e outros. That's how you come to be what you are today. Foi assim que você veio a ser o que você é hoje. See? The same thing. Vejam, a mesma coisa. Humble to believe the simple promise of God. Humilde para crer na simples promessa de Deus. Now, notice, it pleased God to identify. Now, God always will vindicate whether it's the truth or not. Agora, observe, aprove a Deus identificar. Agora, Deus sempre vindicará se isto é a verdade ou não. Vem? Now, many people try to act themselves into something that God says a million miles from. Agora, muitas pessoas tentam atuar em algo que Deus está a 1 milhão de milhas distante daquilo. That's right. Isto é certo. But when you see God come back around and say it's Mas, quando você vê Deus voltar a dizer isto, punctuated, says right. confirmar isto, dizer, isto é correto, That's right. isto é correto, That's right. isto é certo, Then you know that's true. então você vê que é a verdade. Now, Agora, when the offerings was on the altar, quando as ofertas estavam sobre o altar, God refused his intellectual conception of God. Deus recusou a sua concepção intelectual acerca de Deus. But when he seen Abel by simple faith to believe that it was not apples or fruit, Mas, quando ele viu Abel crer através de uma simples fé, que não eram maçãs ou frutas to the field, do campo, but it was blood, mas era o sangue, by faith he believed it by revelation from God. ele creu naquilo pela fé, através de uma revelação de Deus. God vindicated Adam Deus vindicou Abel, by accepting his sacrifice. aceitando o seu sacrifício. Vem? That's where we think of praying for the sick. É aí onde pensamos na oração pelos enfermos. Anything else. Tudo mais. Jesus said, if you abide in me and my word, and you just ask what you will, and it shall be done to you. Jesus disse, se estiverdes em mim, e minha palavra em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Now, as we're coming right on down fastly now, for 20 minutes more. Agora, enquanto estamos nos aproximando rapidamente agora, com mais 20 minutos, Notice, Elijah's day, observem, nos dias de Elias, God chose to hide himself in a simple person. Deus se escondeu em uma pessoa simples. Now just think of it. Agora, apenas pense nisto. God chose, that was his choosing. Deus escolheu, aquela foi sua escolha. Remember, Recordem, they had rabbis, priests, eles tinham rabinos, sacerdotes, they had great men in them days, eles tinham grandes homens naqueles dias, even King Ahab até o rei Acabe, himself was a Jew. ele mesmo era um judeu. He had great men in the land in that day, but Ele tinha grandes homens na terra naquele dia, God hid himself in a simple man, mas Deus escondeu-se num homem simples, not a scholar, não em um estudado, no, not a renowned man of the world, não em nenhum homem famoso do mundo, some great military genius or something, no.
Em algum grande gênio militar ou algo? Não. No big name. Não grandes nomes. We don't even know who his papa and mama was. We Não sabemos nem mesmo quem era o seu pai e sua mãe. don't know anything about his genealogy. Não sabemos nada a respeito de sua genealogia. Just a plain old farmer somewhere Apenas um simples velho fazendeiro em algum lugar, that was raised up for the purpose to be a prophet. que foi levantado para o propósito de ser um profeta. God had him living to himself in the wilderness. Deus o fez viver sozinho no deserto. Only thing we know, he stomped right out of nowhere. A única coisa que sabemos, ele surgiu de algum lugar. Walked right in and condemned the whole ecclesiastical system. Se aproximou e condenou todo o sistema eclesiástico. My. Oh, que coisa! And you know what they thought about him? E você sabe o que eles pensavam a respeito dele? What school did he come from? De qual escola veio ele? Bem, What denomination is he with? em qual denominação ele está? Is he with the Pharisees, the Sadducees, or what more they had? Está ele com os fariseus ou com os saduceus? Ou seja lá o que mais eles tinham? He didn't belong to any of them. Ele não pertencia a nenhuma delas. But he condemned the whole thing. Mas ele condenou a coisa toda. Bem, God chose to do that. Deus escolheu fazer aquilo. But a simple man, no education. Mas um homem simples, sem cultura. We have no place where he ever went to school. We Não temos nenhum lugar onde alguma vez ele foi à escola. have nothing about him. Nada temos a respeito dele. Just a simple man. Apenas um homem simples. But God was pleased to hide in that simple person. Mas agradou a Deus se esconder naquela pessoa simples. God back there with this simple man, Deus ali atrás com aquele homem simples, hiding in a human being. se escondendo em um ser humano. Can you grasp it? Pode você compreender isto? God hiding in a illiterate crank to the world. Deus se escondendo para o mundo em um louco iletrado. Because, you know, they accused him of everything. Porque, você sabe, eles o acusaram de tudo, Even being a witch. até mesmo de ser um feiticeiro. Elijah, all prophets are accused of that. Elias, todos os profetas foram acusados disto. So, Jesus is accused of being one. Veja, então, Jesus foi acusado de ser um. Veja você, Beelzebub being crazy. Beelzebu, e de ser louco, He said, well, you're mad. disseram, ora, você é louco. We know you got a devil. Sim, sabemos que tens um demônio. You're off at your head. Você está fora de sua mente. See? Bem, That's where he told him when it come in the last days. foi aí quando ele lhes disse que quando chegassem os últimos dias, That'd be blasphemy. isso seria uma blasfêmia, To do such. He fazer tal coisa. forgave him, but it wouldn't be forgiven in these last days. Ele os perdoou, porém isto não seria perdoado nestes últimos dias. It had to be paid for. Isso teria que ser pago, With eternal separation. com separação eterna. Never to be forgiven in this world or the world to come. Nunca seria perdoado neste mundo ou no mundo que haveria de vir. But Elijah was considered a crazy man. Mas Elias foi considerado um homem louco. Could you imagine standing up to the women was all cutting their hair like the modern days? Pode você imaginá-lo de pé em todas as mulheres cortando os seus cabelos como nos dias modernos? Yes, and painting up like Jezebel, the Eu creio, e se pintando como Jezabel, first lady of the land.
a primeira dama da terra, The preachers all gone whirling and everything, and then e todos os pregadores haviam se tornado mundanos e tudo mais. what taken place? E então, o que aconteceu? Then here come old Elijah out condemning the whole thing all the way from Jezebel down. Então aqui veio o velho Elias condenando a coisa toda, de Jezabel para baixo. I thought, we don't have to listen to you, we got pastors. Ora, eles pensavam, nós não temos que te ouvir, nós temos pastores. Sure they didn't have to, but Claro que eles não tinham, he was their pastor anyhow. mas ele era o pastor deles de qualquer modo. He was Jezebel's pastor. Ele era o pastor de Jezabel. She didn't want, she might Ela não queria. have had a different kind, but Talvez ela tenha tido um tipo diferente, God said he was. mas Deus o enviou. Ele foi. Bem, He was God sent pastor for her. ele era o pastor de Deus enviado para ela. She hated him, but he was pastor just the same. Ela o odiava, mas de todos os modos era ele o pastor. Notice, Observem, and Elijah humbled himself and stayed with what God said in such a way that it pleased God to take that same spirit from Elijah and promise to shove it 3 times down the road from there. e Elias se humilhou e permaneceu com o que Deus disse, de tal forma que agradou a Deus tomar aquele mesmo espírito de Elias e prometeu colocá-lo 3 vezes no caminho ali. Amen. Vem, amém. He did it. E ele o fez. Amen. Amém. Sure he did. Claro que ele o fez. Sure. Claro. He promised it, that it would come, Ele prometeu que viria, and it come upon Elisha, his e ele veio sobre Eliseu, successor. seu sucessor, Then come on John the Baptist, and according to Malachi 4, is supposed to be here again in the last days. Então, veio sobre João Batista, de acordo com Malaquias 4. Ele tem que estar aqui novamente nos últimos dias. Vem. God loved that spirit that was up on that simple, uneducated woodsman from back there in the woods somewhere. Deus amou aquele espírito que estava sobre aquele simples e letrado homem do campo ali detrás, na mata em algum lugar. And so it was so obedient to his word that E então, ele era tão obediente à sua palavra, he could say, Elijah, do this, and Elijah would do it. que ele podia dizer, Elias, faça isto, e Elias fazia. And God hid himself in there in such simplicity that E Deus se escondeu ali em tamanha simplicidade. they all told him, that old crank don't have nothing to do with him, and so forth. Todos diziam dele, aquele velho louco, não tenha nada a ver com ele, e assim por diante. But one day, when he got old and his head bald and his whiskers hanging down gray, what few hairs he had hanging over his shoulders, little old skinny arms, and the meat flopping on him like that. Mas, um dia, quando ele ficou velho, e sua cabeça calva, e suas barbas penduradas grisalhas, os poucos fios de cabelos que ele tinha pendurados em seus ombros, seus pequenos velhos braços magros, e a carne caindo deles assim, Come walking down that road to Samaria, and veio descendo aquele caminho de Samaria, my eyes looking up towards the sky, with e aqueles olhos olhando em direção aos céus, a crooked stick in his hand. com um cajado torto em sua mão. He wasn't very much to look at, but he had, thus saith the Lord. Ele não tinha muito para se olhar, mas ele tinha o assim diz o Senhor. Para o dia. He didn't stammer with it. Ele não gaguejou com aquilo. He didn't stutter. He didn't Ele não titubeou. say, now, great Ahab, he Ele não disse, agora grande Acabe. walked up and said, not even the dew will fall from heaven till I call for it. Ele se aproximou e disse,
nem mesmo uma gota cairá do céu até que eu a chame. Aleluia! God had honored his simplicity. Vem, Deus havia honrado a sua simplicidade. Now I see, while it was in the simple way, and everybody against him, everybody was at his throat, all the ministerial association and everything else was at his throat. That's true. Agora, veja você, enquanto aquilo estava na maneira simples, todos estavam contra ele, todos estavam em sua garganta. Toda a associação ministerial e tudo mais estava em sua garganta. Isto é verdade. Trying to get rid of him and everything else. Tentando se livrar dele e tudo mais. But in that simplicity, Mas, naquela simplicidade, even though they had no cooperation with these campaigns, mesmo eles não tendo cooperado com suas campanhas, and whatever more he had, e seja mais o que for que eles tivessem, everybody thought he was a crank. todos pensavam que ele era um louco. God was hiding himself. Deus estava se escondendo. But when it come time for that seed to get ripe, Mas, quando chegou a hora daquela semente que havia sido plantada amadurecer, that had been planted, God manifested himself by sending fire out of heaven and licking it. Deus se manifestou enviando fogo dos céus e lambeu o sacrifício. God hiding in simplicity and revealing himself again. Deus se escondendo em simplicidade e então se revelando novamente. Bem, Sure. It pleased God to do that. claro, aprove a Deus fazer aquilo. He's always did it in such a way. Yes, sir. Ele sempre o fez assim. Sim, Senhor. Now, we find out that he promised these things. Agora, descobrimos que Ele prometeu estas coisas. The trouble is today with so many of us people, Este é o problema hoje com muitos de nós. we want to get so, so seminary and denominational educated minded that God can't use us. Queremos ter tantos, você sabe, tantos seminários e denominações, mentes educadas, que Deus não pode nos usar. God can give a man a start Deus pode dar ao homem um impulso to do something para fazer algo and give him a ministry. e lhe dar um ministério. The first thing you know, A primeira coisa que você sabe, he'll go to cater to what others say. ele vai dar atenção ao que os outros dizem. And the first thing you know, he'll be all wrapped up in a big bunch of stuff, and then God just takes his hands off of him and let him alone. E a primeira coisa que se sabe, logo ele estará envolvido numa porção de bobagens. E então, Deus simplesmente tira suas mãos dele e o deixa sozinho. Bem, See, then Right. he'll try to find him another man, então ele tentará encontrar para si outro homem, somebody that will do it. alguém que faça aquilo. See, he's got to find something that will take his word. Vem, ele tem que encontrar alguém que tomará sua palavra, Will take the divine revelation and won't move with it. que tomará a revelação divina e não se moverá com aquilo, Stay right there on that word. mas permanecerá bem ali naquela palavra. That's the way he does it. Esta é a maneira que ele faz isto. He's always done it that way. Ele sempre faz isto desta maneira. So when man gets so educated and smart that Então, quando o homem fica muito culto e inteligente, he tries to put his own interpretations, ele chega a colocar a sua própria interpretação. well, like to say the baptism of the Holy Ghost. They'll say, oh, that was for another day. Bem, como eles dizem, o batismo do Espírito Santo, eles dizem,
Oh, aquilo foi para outro dia. But if they don't, well, it wasn't for another day, but I'll tell you, it don't come just like it did on the day of Pentecost. We receive the Holy Ghost when we believe. Mas, se não, bem, isto não foi para outro dia. Mas vou lhe dizer, isto não veio exatamente como foi no dia de Pentecostes. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. All kinds of stuff like that. E todos os tipos de coisas assim. Veja você. Talk about the baptism in the name of Jesus Christ. E falar a respeito do batismo no nome de Jesus Cristo. Where the Bible teaches that way, we say, well, but the seminary says, and so and so. Eles, onde a Bíblia ensina desta forma, bem, vocês dizem, bem, mas o seminário diz isto e aquilo. Isso é comprometimento. God can't use a person like that. Vem, Deus não pode usar uma pessoa assim. Vem. He may let a man be beat all across the country like that, and the man cast out and laughed at and made fun of and everything else like that, but when the real showdown comes, God stands up and vindicates himself. God in that same situation. Talvez ele permita que um homem seja derrotado por toda a nação assim, e o homem seja expulso, e zombado, e criticado e tudo mais. Mas quando chega a verdadeira revelação dos fatos, Deus se levanta e se vindica exatamente na mesma simplicidade.